Olá, bem-vindo à nossa aula online de BIM, de Building Information Modeling. Meu nome é Cibele e nós vamos começar a nossa primeira aula explicando como seria essa metodologia, como seria trabalhar com o BIM, o que é essa modelagem do BIM. Bem, a modelagem realizada na metodologia BIM, ela apresenta todas as informações necessárias para a concepção do projeto. Ou seja, a partir de um único modelo é extraído diversas informações, sendo elas planta baixa, cortes, fachadas, elevações, detalhes de instalação, detalhes para fabricação, topografia, listas de materiais, listas para orçamentos, entre outros. O modelo é uma cópia da construção. Na metodologia BIM, nós construímos primeiro no computador para depois construir de fato no terreno. Porém, infelizmente, nós temos aí um processo às vezes equivocado da metodologia. E como seria isto? Este processo equivocado muitas vezes se dá da seguinte forma: o projetista, né, o arquiteto, o engenheiro, o profissional, ele desenvolve todo o projeto na metodologia 2D, utilizando aí um software AutoCAD, por exemplo. Ele desenvolve todo o seu projeto em 2D. Todo o trabalho realizado é feito em 2D. Quando ele conclui esse desenvolvimento, o projeto é aprovado, ele monta lá todas as pranchas, o projeto está aprovado por todas as disciplinas, cliente, ele pega esse material, esse conteúdo e passa para um profissional modelar, que seja em um software BIM, como por exemplo um Tekla, um Revit, mas a modelagem ela vem por último. O projetista ele utiliza as informações 2D para gerar o modelo 3D. Seria aí como pegar um projeto e transformar ele em BIM. Só que isso não existe. Não existe pegar um projeto e transformar ele em BIM. O BIM ele é o projetar, ele é o desenvolvimento. O processo correto seria você desenvolver desde o início o projeto, utilizando aí softwares BIM, utilizando o conceito, né, metodologia, a forma de se trabalhar do BIM. E, consequentemente, esse desenvolvimento ele vai gerar um produto que seria esta modelagem inteligente, a construção virtual, e após esta construção ser desenvolvida virtualmente, todas as disciplinas estarem compatíveis, né, o cliente está satisfeito, todo mundo satisfeito, você pega este único modelo, este único desenvolvimento e extrai as informações deste produto, que seria o quê? Seria as pranchas, as planilhas, o banco de dados, toda a informação necessária aí para estar aprovando um projeto, para estar desenvolvendo a construção, o orçamento, a organização de almoxarifado, o que for, né? Você vai extrair todas as informações a partir de um único modelo. Aqui eu apresento para vocês um gráfico demonstrando duas curvas, a curva do BIM e do processo tradicional. O processo tradicional, no qual se baseia em entregas de desenho 2D, precisa de uma mudança e revisão para o fluxo BIM de projetar. No método tradicional, o processo é sequencial, ou seja, o fluxo do desenvolvimento, né, o fluxo dos serviços é baseado em uma agenda de pagamento vinculada a tarefas de projetos e documentação é totalmente relacionada à produção de desenhos 2D. Em contrapartida, os projetos em BIM, devido às suas características, permitem a geração automática de desenhos detalhados, documentos quantitativos e atualizações a partir de um modelo representativo da edificação, tendo um grande impacto no esforço e tempo dedicado às etapas de projeto, ou seja,
A curva do BIM nesta etapa ela é bem maior, né? Você tem um esforço maior aí no desenvolvimento. É possível verificar que o fluxo tradicional de projetos em CAD não se adapta ao fluxo de processos baseado em BIM, que leva em conta o fluxo da informação. Nos projetos BIM, é possível antecipar decisões ainda nas fases iniciais de projeto, além de gerar um volume maior de informações na fase de estudo de viabilidade, preliminar, anteprojetos, projeto básico e executivo. Com isso, é perceptível que trabalhos desenvolvidos em BIM alterem cronogramas, prazos e tarefas. Essa mudança exige uma releitura dos processos. Projetar em BIM exige adaptações na forma de contratação, definições de prazos e entregáveis, perfil profissional multidisciplinar e totalmente colaborativo, que saiba trabalhar em conjunto, ferramentas tecnológicas e principalmente o estilo de projetar. Bem, mas na prática, qual seria o cenário, né? Na prática, a curva do tempo e esforço ainda não é esta. Infelizmente, no Brasil, ainda temos uma cultura muito forte de que prazo é dinheiro e na maioria das vezes temos que nos adaptar, desenvolvendo projetos em BIM no mesmo tempo de projetos 2D. Isto é algo muito negativo ainda. Por este motivo, devemos cuidadosamente desenvolver propostas contratuais mais detalhadas e que levem em consideração o desenvolvimento do modelo inteligente e não o desenvolvimento de desenhos 2D. E não cobrar um projeto por prancha, por exemplo. O que a gente mais vê hoje em dia é um projeto ser cobrado por emissão de pranchas 2D. Com o BIM, terá que ser ajustado. A forma de cobrar um projeto em BIM não é mais o mesmo de projetos 2D. E o que a implantação do BIM exige? A primeira coisa seria a quebra da cultura, e é um dos itens mais difíceis, essa mudança de cultura, porque o ser humano, naturalmente, ele tem um medo de mudar. Mudança nos fluxos e processos de trabalho, desenvolvendo o trabalho em equipe e tendo como foco o todo. Na metodologia BIM, as disciplinas elas trabalham de forma integrada, né, de forma colaborativa, todo mundo enxergando o mesmo modelo. Então você trabalha para um todo e não apenas para atender às suas funções, à sua disciplina, o seu escopo. Você o tempo todo está trabalhando com outros profissionais. Maior demanda de trabalho nas fases iniciais, exigindo, inclusive, a participação de profissionais mais experientes. Como eu falei, você vai construir o seu projeto no computador virtualmente. Então, consequentemente, você precisa de profissionais que entendam de fato como é um projeto, como é construído. Então, assim, exige profissionais mais experientes. E você tem um gasto maior aí nessa fase inicial. Objetivos e informações mais precisos desde o início do processo, mais assertividade. Investimentos em treinamentos, equipamentos e softwares. Desenvolvimento de documentos como critério de projeto 3D. Ou seja, quando você vai desenvolver um projeto BIM, é fundamental você deixar claro para o cliente quais são as expectativas para esse projeto, alinhar expectativas com o cliente. Adaptação de contratos para a metodologia BIM, que foi o que eu disse no último slide, que não adianta também nós querermos desenvolver um projeto em BIM e cobrar de forma como se o projeto fosse desenvolvido em 2D. Bem, e quais os benefícios do BIM, né, do projeto BIM? Simulação de uma obra com mais domínio e precisão, verificação e ajuste de todas as interferências entre as disciplinas,
né? Uma vez que todo mundo, todas as disciplinas estão trabalhando juntas, integradas, trabalhando em um modelo ao mesmo tempo, enxergando as interferências. Imagem precisa do produto final construído. Afinal de contas, você vai estar construindo o seu projeto virtualmente. Então, você vai enxergar como o projeto vai ficar durante toda a fase de desenvolvimento. Você vai estar visualizando a sua construção. Possibilita o aperfeiçoamento através de testes, agregando valor ao projeto, mais prático e produtivo fazer ajustes e simulações nessa fase do que durante a execução da obra. E qual que é o benefício do BIM na construção? Bem, qualidade do projeto é igual à qualidade da obra. Então, se você tem um projeto bem desenvolvido, você não vai ter surpresas na obra. Eliminação de conflitos entre disciplinas, redução de retrabalho, redução de aditivos de obra, redução de prazo em obra, controle sobre custo da obra, as build reduzido e maior controle das atividades. Quando começa o quê? E o que seria esse projeto multidisciplinar que eu já falei aí atrás algumas vezes, trabalhar, né, de forma integrada ao mesmo tempo? Bem, um projeto multidisciplinar é quando a gente tem várias disciplinas, certo? Trabalhando em um projeto. No BIM, as disciplinas elas trabalham de forma colaborativa. Você tem o desenvolvimento do projeto e as disciplinas conseguem enxergar cada trabalho, né, o trabalho de cada uma. Por exemplo, você tem a arquitetura desenvolvendo aí a parte, né, o escopo dela, e ela consegue enxergar a parte do concreto, a estrutura, o desenvolvimento da metálica, o profissional que está instalando o ar-condicionado. Então, você vê o modelo sendo construído e as diversas disciplinas trabalhando ali de forma integrada em tempo real e ver se não está interferindo no seu, como que está esta questão aí do desenvolvimento, das interferências. É unir todas as disciplinas em um único desenvolvimento. Mais para frente vocês vão entender melhor. Eu vou falar do que seria também o design review, que é uma forma, uma reunião muito importante no projeto, na metodologia BIM, que trabalha exatamente isto, a questão das interferências. Bem, para a nossa primeira aula, ficamos por aqui e espero ver vocês aí na próxima aula acompanhando o nosso curso online de BIM.